A diferença entre a guerra e a paz é a seguinte: na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos. Na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Para nós mulheres, ainda há uma outra diferença. Na guerra, passamos a ser violadas por quem não conhecemos. Esse não é uma frase que inicia um capítulo do livro Mulheres de Cinzas, do Mia Couto. Esse livro faz parte da trilogia As Areias do Imperador. Eu tenho só o primeiro livro, mas eu quero ler, com certeza, ler os outros. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler livros assim de trilogias ou que tem continuações. Acho que o único que eu li assim foi o Harry Potter, mas eu li só até o segundo livro. Mas esse aqui com certeza eu quero ler, muito bom. E o livro assim, ele geralmente os livros do Miyakoto, eles sempre tem como pano de fundo a Guerra de Independência de Moçambique e depois a Guerra Civil. Aqui nesse livro é um pouco mais para trás, volta no final do século XIX, quando o Moçambique ainda era colônia de Portugal e tinha esse imperador, o Ngunguniani, que ele era imperador, por isso que era as areias do imperador, ele tava assim, os últimos anos dele, esses livros, né? Tinha muita gente descontente com ele, inclusive os portugueses, porque ele estava fazendo negócios com os ingleses e os alemães. Então, tinha pessoas de lá de Moçambique também que eram contra ele, por exemplo, a família da nossa personagem principal, Imani, eles também são de uma etnia, um povo chamado Wanchop. E o Ngungunyani, ele é de Vaguni. Então, eles também estavam do lado dos portugueses porque eles também estavam contra o imperador. E nessas, a Imani mora, tem os personagens que eu tenho que falar que são importantes aqui, que são os familiares da Imani, que é a Shikaze, a mãe dela, o Katine, o pai dela, o Mucine, o tio dela e a tia Rose, e ela tem dois irmãos, o Dubula e o Moanatu. E assim, o Dubula, ele não tá junto com a família porque ele tá do lado do imperador, ele é um soldado do imperador. Então, o pai dele já nem quer saber mais dele, né? Mas o Moanetu, ele é bem fiel aos portugueses e ele é descrito aqui como uma pessoa assim bem lenta. Então eles vai vir um português, o Germano de Melo, que diz que vai ajudar aquele vilarejo ali da família da Imani, as pessoas lá com armas, né, para se defender das tropas do Nguniani. O Germano de Melo, ele é um soldado que tá degradado lá, mas não se fala o motivo porque ele foi obrigado a ir para lá. Como assim? Senão ele seria prisioneiro. Como prisioneiro. Mas assim, daí o Moanetu, que é o irmão da Imani, ele vira sentinela do Germano. E a Imani conhece ele, ela vai ser tipo, ela conhece o Germano e o Germano soube que ela vai ser tipo intérprete dele, vai ajudar ele em algumas coisas e tal. Primeiro, quando ele vê ela, ele logo de cara acha ela assim muito linda, tem aquela atração física muito forte. E o Moanetu vira o sentinela. Eu tinha marcado aqui a página do. Que ele disse que até gostava de ter o Moanetu lá, apesar dele ser lerdo, porque ele gostava de falar, contar as histórias dele pro Moanetu. Moanetu que ocupa a poltrona e me escute. Pela milésima vez falarei do julgamento dos revoltosos. O retardado Moanetu é destinatário perfeito para um narrador obsessivo. Percebe o que diz, mas é incapaz de entender o que quer dizer. O rapaz é uma pedra com ouvidos. Por horas que me demora e não demonstra nem tédio nem cansaço. Então, né, ele tem um leve... Ele é lento, né, como fala aqui. Bom, o livro, né, vai falando, né, da Imani, né, com as conversas dela com o Germano. O Germano fala sempre o nome do imperador Gungunhani, mas na verdade é Ngungunhani, porque é um N mudo no início, né? E ela fala para ele, né, para ele falar certo, mas ele continua o livro todo falando Gungunhami. E assim, o livro ele é dividido assim entre a narradora e a Imani, ela contando a história e as cartas que o sargento manda para um superior dele. Então o livro é dividido assim, né? Inclusive falando de tudo, né? Da guerra, da Imani também. Outra coisa que... Outro personagem importante, assim, que quando a gente lê... A Imani conta a história dele, mas ele já tinha saído da história aqui. Que é o Tissangatelo, que é o avô dela.
Ela conta que um dia o avô dela acordou e falou que ia trabalhar nas minas. E todo mundo deu risada, porque eles disseram que as minas, elas se alimentam de pessoas jovens, da vida de pessoas jovens, né? Então, todo mundo deu risada, mas ele estava resoluto, ele pegou e foi trabalhar nas minas, e eles não ouviram falar desse avô, o Tsangatello, por muito tempo. Até que um dia veio um mensageiro e falou que ele estava nas minas ainda, indo cada vez mais fundo, como se quisesse se perder, mas tinha uma pessoa que ia lá dar comida para ele e tal, e ele estava, digamos que, casado com essa pessoa. Daí a avó, a mãe da Imani, que é a mulher do Sangatelo, falou, então ele tem outra mulher. Daí falou, a senhora não vai gostar de saber quem é essa mulher, né? E daí ele falou que, na verdade, o Tsangatello, o avô, estava casado com outro homem, que era um outro homem que ia levar comida para ele, a água, coisas assim. E daí a avó ficou furiosa, ela jogou todas as coisas dele para fora, né? A Imani falou que elas ouviam falar de vários mineiros que acabavam casando com outros mineiros, mas não imaginavam que o avô também fosse se casar com outro mineiro. A gente ouve falar de novo depois do Tsangatello, quando ele encontra o Germano. Ele vai pedir pro Germano, ele fala, você deve conhecer minha neta, ter conhecido já minha neta, meus netos e meu filho, tipo, que ele precisa de uma licença para continuar trabalhando nas minas. Daí o Germano vê ele e vê que ele tá junto com outro homem, que justamente deve ser esse mineiro com quem ele tá casado. Depois a gente não ouve falar, então com certeza acho que no próximo livro, né, a gente vai ver, né, porque os parentes muitos achavam que logo ele ia morrer, né, que ele não ia aguentar, né, e a avó não quis mais saber dele. A Imani lembra do vô dela que tem uma fábula que eu achei bem interessante, muito bonita, que o vô dela contava pra ela, que é assim, que é sobre a guerra. O avô dela contava que um dia, assim, uns soldados estavam prontos para se atacar e daí, de repente, uma luz, assim, fez com que eles todos perdessem a memória. Quando eles voltaram assim, eles olharam aquelas armas, eles com as armas na mão e não sabiam o que era aquilo, nem para que servia aquilo, nem as armas, nem as espadas, nada. Então eles olharam, jogaram aquilo no chão e não sabiam para que serviu, né? Pegaram, até se cumprimentaram, se abraçaram e em vez de brigar por terras para conquistar, foram cultivar a terra. Então é uma fábula bem bonita, né? Tipo anti-guerra. A Imani, o pai dela pede para ela começar a ler as cartas do português, né, para saber se ele realmente vai ajudar eles, né. E ela começa a ler e ela descobre numa carta que um superior do Germano falou que não era para ele se meter, que seria mais uma guerra de etnia entre eles, que não era para ele se meter se caso atacasse eles. E ela fica muito magoada com o Germano, ele até escreve na carta que ela estava magoada com ele, e ele começa a gostar dela, assim, mais do que atração carnal, como ele falava, ele começa a gostar dela a ponto de que ele disse que é uma que dá, é o que prende ele à vida agora é a Imani. Então ele realmente se apaixona por ela. Ela também começa a gostar dele, assim, mas com ressalvas, porque ela ficou muito magoada que ele mentiu que iam ajudar e o superior falou para não ajudar, não se meter em nada. Então, e o tio dela cobrou, né, a proteção que a coroa ia dar para eles, porque afinal eles são súditos. E aqui no início até fala que, tipo, explica melhor sobre essa questão deles ser contra o Ngungunyami. Ela fala, sou da raça Wachop, uma pequena tribo no litoral de Moçambique. A nossa terra, porém, é disputada por dois pretensos proprietários, os Waguni e os portugueses. Era por isso que se odiavam tanto e estavam em guerra, por serem tão parecidos em suas intenções. Então a guerra continua, não vou dizer assim, mas eles chegam a ser atacados. O pai da Imani, ele quer ele sabe das intenções do português para a filha dele e ele quer que o português leve ela embora, se um dia ele for embora dali para ela sair da guerra, sabe? Bom, eu não posso falar muito mais, mas eles vai ter um ataque, a história vai se desenrolando, eles vão tentando eles mesmos, né, se proteger com as armas que eles têm, né, de que eles viram que os portugueses realmente não vão ajudar eles. A história vai se desenrolando, eu não posso falar muito mais, mas assim, fica o irmão dela de um lado, né, do lado do Ngungunyane, e o outro irmão que é mais lerdo do lado deles, e daí a história vai se desenrolando, não vai ter um fim, mas tem assim um final assim que te deixa assim
pensando o que, que vai acontecer no próximo. Acaba, assim, com uma coisa, assim, um grande acontecimento violento aqui, que te faz querer ler os próximos livros. Bom, eu não posso me demorar para não contar toda a história, porque, né, senão... Mas, assim, o livro tem é um livro muito poético, que tem passagens muito bonitas, como todos os livros do Miyakoto. Eu já falei, mas o Miyakoto é meu escritor favorito. Eu já falei em vários livros, vídeos, mas, assim, tem passagens, assim, muito bonitas, assim, de... Tipo, é muito poético. Por exemplo, quando a tia dela gostaria de aprender a ler. Daí ela pergunta pra sobrinha: explique como é que faz para ler. Eu queria tanto saber. Isso demora a aprender, Rose. Eu vi como você faz. Você passa os dedos pelas linhas e vai mexendo os lábios. Já fiz o mesmo e não escuto nada. Explique-me qual é o segredo. Eu aprendo rápido. Ela imaginava assim que tu vai passando assim, mexendo o lábio e tu vai escutando as palavras, né? Então, mas ela, né? Então, bem interessante. Tipo, tem muitas frases legais. Então, eu peguei só algumas porque, né? Senão eu vou ficar muito tempo aqui falando. Por exemplo, tem essa aqui, que é uma das que eu acho mais impactantes, que é: sorte é dos que deixando de ser humanos se tornam feras, infelizes os que matam amando de outros e mais infelizes os que matam sem o mando de ninguém. Desgraçados, enfim, os que depois de matar se olham no espelho e ainda acreditam ser pessoas. As coisas bem profundas. Outra frase aqui também, eu tinha marcado mais frases, mas deixa eu ver. Quem congemina vinganças acredita antecipar-se ao futuro. É um logro. O vingador vive apenas num tempo que já foi. O vingador não age apenas em nome de quem morreu. Ele próprio já morreu. Foi morto pelo passado. Eu vou finalizar com uma frase que é uma das que eu achei também muito impactante, que é: a nossa dor é a de não sabermos ser imortais. Bom, gente, eu vou terminar por aqui, né? Tipo, leiam Miyakoto, esse livro muito bom, gostei bastante. E assim, vamos aproveitar para ler bastante, né? Nessa fase de quarentena, vamos ficar em casa, sair só se for necessário. Vou mostrar aqui que eu tô lendo. Eu tô lendo ainda o A Vida Como Ela É, que são aquelas pequenas crônicas do contos do Nelson Rodrigues. E eu comecei agora mesmo Guerra Fria, do, como é que é o nome? José Arbeck Jr. Então, vai ser minha próxima resenha, um desses dois, provavelmente. E é isso, né? Vamos. As coisas vão melhorar sim, vai dar tudo certo. Se inscreva no meu canal, isso que me esquecendo. E dá um like aí.